Oração é muito importante. E existem várias formas de nós acessarmos o tema da oração, mas eu gostaria de pegar um viés aí um pouquinho mais prático da oração. Nós precisamos orar pelas nossas próprias necessidades, mas às vezes as pessoas não sabem pelo que orar. É verdade, não sabem pelo que orar. Como que eu oro e como que eu estabeleço, por exemplo, os temas que vão fazer parte da minha oração? Você pode fazer aquela oração funil, né? Orando do mais geral até cair nas suas próprias demandas. Mas, olha só, como eu costumo fazer é o seguinte: eu coloco os meus temas de oração sempre por último. E eu tento fazer aquele rápido escaneamento de tudo que está acontecendo ao meu redor, com as pessoas que estão distantes e cada vez mais perto de mim, até chegar à minha família, até chegar à minha própria pessoa. Então eu vou afunilando de maneira que, na medida em que as coisas começam a vir à minha mente, eu começo a orar. Então, no momento da minha oração, é como se o cérebro já fizesse já todo um escaneamento daquilo que é prioritário, daquilo que realmente é urgente, daquilo que não é urgente, e você vai orando, 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 até chegar em você. Por que eu coloco as minhas orações, e essa é uma dica minha, tá? Novamente. Por que eu coloco as minhas orações no final? Porque eu tenho medo de orar muito por mim e não orar por aquilo que também é importante e às vezes mais importante do que a minha própria vida. Às vezes nós nos perdemos orando pelas nossas demandas e nós esquecemos que nós precisamos orar uns pelos outros, pela nossa igreja, pelos nossos líderes, pela nossa nação, por tudo que está acontecendo. E olha só, talvez seja só aqui que você veja essa dica, mas eu gostaria de deixar uma prática para você que talvez te ajude a sobreviver nesse mundo de muitas opiniões, nessa loucura que nós vivemos em que todo mundo fala e ninguém está disposto a ouvir, nessa época de polarização, nessa época onde nós temos extremos que querem gritar mais alto para ganhar no grito, e aonde a oração cai nisso, eu gostaria de dar uma dica particular. O que eu faço? Né? E essa é a razão, uma das razões que eu tenho o hábito de ler jornal. Então, eu tenho o jornal de ontem aqui, por exemplo. Por que eu abri e escolhi o jornal de ontem? Porque o jornal aqui de segunda-feira, né? Não é já ontem, né? Do dia 30 de dezembro, que já está aqui já há alguns dias no meu escritório, vai trazer algo que aconteceu no domingo, que é o trágico acidente no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul. 181 pessoas estavam a bordo, 2 tripulantes foram salvos e 179 pessoas morreram nessa tragédia. Quando eu vi isso, além do próprio choque que você tem em ver, né, e as imagens desse acidente rodaram o mundo, o choque também com a proporção dos mortos, e saber que aconteceu no meu país de origem, que é a Coreia do Sul. Escutando relatos dos sobreviventes, escutando relatos das famílias que perderam seus entes queridos, famílias inteiras que foram dizimadas por meio desse desastre que aconteceu. E diante disso daqui, se o nosso coração não é movido a orar, nós precisamos colocar em dúvida se realmente nós somos o povo de Deus e se realmente o Espírito Santo habita em nós. Porque, gente, nós temos o hábito de nos transformarmos em juízes dos fatos que acontecem. E por isso, a nossa constante tentação em julgar tudo o que acontece e emitir opinião. Isso acontece em todos os âmbitos, com notícias, com fatos que você fica sabendo,
com a sua própria rotina na família, na igreja. Às vezes nós ouvimos certas coisas e a primeira coisa que sai dos nossos lábios ou vem ao nosso pensamento é o caráter de juízo. Eu estabelecer o que está certo e o que está errado. Não que isso seja um problema, mas isso tira de nós o tempo e a sensibilidade para nós ficarmos com a boca fechada e orarmos a Deus sobre os fatos que porventura estão nos incomodando o coração. Por exemplo, pegando essa tragédia aqui que aconteceu, assim, foi instantâneo orar pelos familiares, orar pelo país que está em luto. Quando qualquer desgraça acontece dentro do nosso meio, gente, a minha tristeza, às vezes eu vendo acontecer comigo mesmo, é de nós sermos rápidos na emissão de opiniões e às vezes nós sequer colocarmos isso diante de Deus, esse Deus que governa a história e que sabe de tudo isso que está acontecendo e é o único que pode trazer solução definitiva para todos os males que nós imaginamos acontecer dentro da nossa vida. Então, gente, a oração é o constante ato de nos comunicarmos com Deus. Precisamos de tempos específicos junto ao nosso momento devocional para nós organizarmos as ideias e de maneira focada e contínua nós conversarmos com Deus. E não é apenas você ficar falando um monte para Deus, é você também ter o coração sensibilizado a ouvir a voz de Deus, que vai sendo trazido à tona por meio da palavra de Deus, por meio daquilo que você leu, até por meio da própria paz ou do incômodo que Deus causa dentro do seu coração. Queridos, a oração é preciosa. Talvez, se eu olhar para a minha vida, até por causa dessa rotina de estudar a palavra de Deus, talvez eu tenha que me policiar mais e pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele me conduza mais e mais a tempos mais prolongados de oração. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho de mim. Eu preciso orar mais, eu preciso orar mais, eu preciso abrir o meu coração mais a Deus, eu preciso criar a sensibilidade que o próprio Espírito Santo fomente em nós para ouvir a sua voz, para às vezes ficar quieto com certas situações e buscar o auxílio de Deus. Então a oração, gente, é muito importante. Então eu convido você a fazer isso. Em vez de você já de forma tempestiva, já rodar no seu grupo de WhatsApp todas as desgraças e os links de desgraças que aparecem na sua timeline, diante de algo que choca o seu coração ou diante de algo que chama a sua atenção, feche seus olhos, 10 segundinhos e ora por aquilo. Coloque o seu coração diante de Deus. Pergunta para Deus qual deve ser a sua postura diante disso. Eu garanto que se você gastar tempo fazendo esse exercício, você vai evitar de ser um crente chato diante de outras pessoas, um crente que se coloca como dono da verdade e juiz de todas as coisas. Muito pelo contrário, nosso chamado não é esse. O nosso chamado é de nós sermos instrumentos de cura, de restauração de Deus a esse mundo quebrado. Então é nessa perspectiva que eu gostaria de hoje falar sobre oração. E sobre oração a gente pode criar outras lives para falarmos mais sobre ela.